Boa tarde. Vou aqui justificar as respostas da prova de Constitucional 4. A questão 1 diz: o monopólio estatal favorece a concorrência. A resposta é falsa. F. O monopólio fere o quarto princípio do artigo 170 da Constituição Federal, que é a livre concorrência. Então, essa primeira é falsa. A 2 diz: o cartel é uma prática criminosa que viola o princípio da livre concorrência e da defesa do consumidor. É verdadeira. O cartel é um pacto de cooperação entre as companhias que visa obter o controle de um mercado específico, impondo os preços e limitando possíveis concorrências. Assim, fere a defesa do consumidor. Sem a concorrência, o consumidor fica sem alternativa para buscar o menor preço e assim o cartel viola a defesa do consumidor. A questão 3 diz assim: a repartição das receitas tributárias é feita apenas a partir de impostos. Resposta V. Apesar de constar no texto constitucional a expressão repartição das receitas tributárias, a Constituição prevê apenas a repartição dos impostos arrecadados, excluindo da repartição os demais tributos. Então a resposta V, verdadeira. Questão 4 diz assim: o Brasil adotou o sistema econômico socialista conforme o artigo 170 da Constituição Federal ao adotar a valorização do trabalho humano. A resposta é falsa. Por quê? Porque, segundo o artigo 170 da Constituição Federal, o sistema econômico adotado pelo Brasil é o modelo capitalista, que prevê a propriedade privada, a livre iniciativa, valores capitalistas, mas também prevê a valorização do trabalho, a defesa do consumidor, a proteção ao meio ambiente. Todas essas com especial atuação do Estado. Então, a resposta F. A questão 5, a defesa do meio ambiente desfavorece o desenvolvimento econômico brasileiro, por isso esse princípio não compõe a ordem econômica da Constituição Federal de 88. A resposta é F, falsa. A defesa do meio ambiente é o sexto princípio da ordem econômica que está no artigo 170 da Constituição Federal. A questão 6 diz o seguinte: a lei orçamentária anual existe apenas no âmbito da União. Resposta falsa. Os 26 estados da federação, juntamente com o Distrito Federal e os municípios, também fazem os seus próprios orçamentos, prevendo a arrecadação e os gastos que serão realizados com os impostos arrecadados por eles. Então a resposta é F. Questão 7. A Lei 4.320 de 1964 foi reproduzida como ordinária e recepcionada como complementar pela Constituição Federal de 1988. A resposta é V, verdadeiro. Sua origem remonta ao projeto de lei 201, que fora apresentado no dia 4 de maio de 1950 pelo deputado Bento Conde, do PTB de São Paulo. E rapidamente ela foi aprovada na Câmara. Ela foi recepcionada como lei complementar pela Constituição Federal de 1988. Resposta V. Questão 8. As normas sobre finanças públicas deverão ser feitas mediante lei complementar em matéria de finanças públicas, assim como na tributação. Admite-se a medida provisória. Resposta V, verdadeiro. A Lei 4.320 de 1964, por ter sido recepcionada pelo atual ordenamento jurídico brasileiro, ditado pela Carta Magna de 1988, com status de lei complementar, somente poderá ser alterada por uma lei federal de mesma matéria, a lei complementar. É admitida também a medida provisória segundo o acórdão da ação direta de inconstitucionalidade número 1005-1 DF de 19 de maio de 1995. Então a resposta é verdadeira, V. Questão 9. As leis orçamentárias LOA, LDO e PPA são feitas anualmente conforme o princípio da anuidade, sendo iniciadas e aprovadas pelo Executivo. A resposta é F, falso. A LOA é anual, indica quando e onde gastar o dinheiro público federal no período de um ano.
com base no valor total arrecadado pelos impostos. O Poder Executivo é o autor dessa proposta e o Poder Legislativo precisa transformá-la em lei. Então, o Executivo não pode aprovar. Quem aprova é o Legislativo. A LDO estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. O Plano Plurianual, PPA, é o documento que define as prioridades do governo para o período de 4 anos e não de 1 ano. Então, não é anual, podendo ser revisado a cada ano. Também o Poder Executivo é o autor da proposta e o Poder Legislativo precisa transformá-la em lei. Então, o Poder Executivo não tem o poder de transformar em lei. Depois, a questão 10 diz assim: pelo princípio da exclusividade, o orçamento não poderá ter despesa alheia à proposta aprovada, salvo aprovação pelo Poder Judiciário. A resposta é F. O Poder Executivo deve submeter ao Congresso Nacional um projeto de lei de crédito adicional que representa um novo pedido de autorização de gastos. Essa é a regra, mas há casos particulares, sendo necessários também apenas pequenos ajustes nas despesas previstas no orçamento. O Congresso autoriza na própria lei orçamentária que o presidente da República, por decreto, dentro de certos limites, suplemente dotações em função de insuficiência de recursos. Já nos casos de imprevisibilidade, emergência e calamidade pública, o Poder Executivo pode incluir autorizações no orçamento por meio de medida provisória, que será submetida imediatamente à apreciação do Congresso Nacional. Então, aí não é pelo Poder Judiciário, e sim pelo Legislativo. O Poder Legislativo é que vai apreciar essas propostas de reformulação do orçamento.